Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição Quinta-feira meu povo tem como tema o segundo anjo. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo esse conteúdo que é produzido por aqui, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema o segundo anjo. Como eu disse para vocês, lá no domingo nós iríamos ver duas mensagens angélicas das 13 de Apocalipse 14 nessa semana. Nós já falamos sobre a primeira mensagem angélica, tá bom? E se você perdeu qualquer comentário da semana, deixa um card aqui em cima da playlist e você vai lá e assiste. Hoje eu quero falar com vocês sobre a segunda mensagem angélica, que está lá em Apocalipse capítulo 14, mas lá no verso 8. E o texto vai dizer assim, Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Perceba que aqui nós temos uma segunda mensagem que tem uma comparação com Babilônia. Então, para nós entendermos melhor como vai ser essa Babilônia, como é essa Babilônia, nós precisamos olhar para trás e entendermos como foi a Babilônia aqui na Terra. Porque ele não está se referindo aqui a uma Babilônia física, tá bom? É uma Babilônia espiritual, é uma confusão espiritual. Porque lembre-se que Babilônia vem de Babel, que significa confusão. Quando nós vamos lá em Daniel capítulo 4, nós vamos ver uma fala de Daniel para Nabucodonosor, para o rei Nabucodonosor, fazendo uma exortação para Nabucodonosor, uma repreensão para Nabucodonosor. E ele vai dizer assim, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Então, ao olharmos para isso, nós estamos vendo o quê? Que Babilônia não se importava com os necessitados, ela não se importava com os pobres, ela não se importava com absolutamente nada e ninguém, a não ser ela mesma. E esse é um grande ponto de Babilônia. Babilônia, ela é egoísta, ela foca nela mesma, nos seus interesses, nas suas vontades e não na necessidade, no próximo. Já o hino direto contra a fala de Cristo, falando que nós precisamos amar os outros como nós nos amamos. E ao olharmos para isso e olharmos para o posicionamento da igreja, não da igreja adventista, mas das demais igrejas no contexto da escravidão, nós vemos uma clara diferença. Por quê? Porque as igrejas cristãs que, de uma certa forma, ajudaram a derrubar a escravidão lá na Inglaterra, elas se posicionavam a favor da escravidão nos Estados Unidos. E isso era um tanto absurdo. Por isso que os pioneiros bateram tanto nessa tecla da Babilônia, de como as pessoas haviam esquecido as ordens de Deus, as vontades de Deus e focando nos seus próprios interesses. Tanto quando nós vamos lá para Apocalipse 18, nós vamos ver que eles ensinavam a comercializar corpos e almas de homens, e nós vamos ver que existe um grande posicionamento contra a escravatura, olhando para todo o texto bíblico. Nós já falamos do Antigo Testamento, estamos olhando também para o Novo Testamento. Então, esse posicionamento das igrejas evangélicas protestantes ali dos Estados Unidos gerou um grande problema para a própria instituição cristã, de uma certa forma, e também para os escravos, porque em vez de terem mais pessoas sendo a favor deles, nós tínhamos muitas instituições contrárias a eles. Por isso que as publicações dos adventistas, dos pioneiros, lá na década de 1850, foram tão marcantes, foram tão diferentes e foram tão incisivas. Era a mesma forma de Daniel falando para Nabucodonosor. Os pioneiros adventistas estavam falando, gente, vocês estão indo para o lugar errado, vocês tinham que se posicionar contra a escravidão e não a favor da escravidão. Vocês estão agindo exatamente igual a Babilônia. E lembre-se da mensagem, que a Babilônia ela deu a fúria da sua prostituição para as pessoas. Então, ela tem alimentado, ela tem apoiado as nações. E nós não podemos apoiar, saiam desse caminho. Se nós olharmos para esse posicionamento das igrejas evangélicas nos Estados Unidos se pensarmos que todas essas fizessem igual fizeram lá na Inglaterra, ou tivessem um posicionamento parecido com a igreja adventista contra a escravatura,
com certeza a escravidão teria acabado nos Estados Unidos muito antes do que acabou. Por quê? Se prolongou porque tinha apoio das igrejas. Os pastores, eles abriram o texto bíblico e se eram favoráveis à escravidão. Mais uma vez distorcendo o texto bíblico, remetendo mais uma vez à Babilônia. Confusão espiritual. Então, desta forma, ocorreu uma grande confusão. Mas como a igreja adventista estava sendo levantada como uma luz no mundo, alguém que era remanescente, a igreja remanescente, a igreja que defendia a verdade, que estava carregando o bastão da justiça, a luz da verdade, que foi passado por todos os profetas e pais da igreja, nós percebemos o quê? Que eles estavam apoiando a verdade bíblica e não uma confusão espiritual. Por isso que os pioneiros bateram tanto na tecla das 3 mensagens angélicas. Na semana que vem nós iremos falar um pouco sobre a terceira mensagem, mas na segunda mensagem é essa mensagem que eu quero deixar para você, este foco. Nós não podemos cair na confusão espiritual que ainda é empregada nos nossos dias. Nós temos teologias coaches, nós temos a centelha do divino, mas nada disso condiz com o texto bíblico. Nós precisamos entender primeiramente que nós somos criaturas e nós nunca seremos igual ao Criador. O Criador é único, é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus único em 3 pessoas da Trindade. Mas nós jamais seremos iguais a Ele. Esse foi o desejo de Satanás, de ser igual a Deus. Mas uma criatura jamais será igual a Deus. E a Babilônia, ela prega que o ser humano, a criatura, pode ser igual ou superior a Deus. Então, só nisso nós percebemos que nós não podemos cair por este caminho, porque isto é totalmente antibíblico. E a Babilônia, ela infelizmente fará com que pessoas se esqueçam da verdade bíblica ou optem por não seguir a verdade bíblica, porque a mentira é mais prazerosa do que a verdade. Só que, infelizmente, as pessoas que aceitarem a mentira irão se perder por toda a eternidade. Agora, as pessoas que enfrentarem a Babilônia, baseado no texto bíblico, tendo a fé em Cristo Jesus e tendo o seu testemunho, essas pessoas receberão a coroa da vitória quando Cristo Jesus voltar em poder e muita glória. E nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez, meu Pai, o Senhor nos apresenta essas verdades bíblicas tão claras, meu Pai. Essas verdades bíblicas que mostram que ainda estamos em meio de uma confusão espiritual, meu Pai. Primeiramente, nos fortaleça para que não sejamos enganados pela Babilônia, que possamos ter real discernimento daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. Também, meu Pai, nos dê sabedoria e força para que possamos levantar a Tua luz para alcançar mais pessoas. Que pessoas saiam da Babilônia e possam conhecer a Tua verdade de transformação. Que o Santo Espírito toque o coração das pessoas, meu Pai, para que elas possam se converter e entender que só existe salvação no Teu santo nome. Perdoe os nossos pecados, bem como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também liga aqui, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia os sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!